Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá, meus irmãos, muito prazer, meu nome é Marco Sico, seja muito bem-vindo a mais essa aula aqui no nosso curso de Discipulado para um Evangelho Negociável, e nós vamos continuar com os nossos temas e tratar de forma prática, evidentemente, não ser simplista, mas também não carregar com muita informação no sentido de ser nocivo. O objetivo de qualquer estudo bíblico tem que ser de edificação, e é assim que nós estamos conduzindo, ok? Nessa aula, nós vamos tratar da Bíblia. E aí nós vamos colocar as nossas perguntas, encontrar as respostas. Em um primeiro momento eu vou fazer uma abordagem bem conceitual da Bíblia, e em segundo momento uma coisa um pouco mais prática, para a gente colocar em prática na nossa vida, evidentemente. Então hoje nós vamos começar com a pergunta: por que e como devemos ler a Bíblia? Tá? E aí nós vamos desdobrar essa pergunta para mais algumas. Por que eu devo ler a Bíblia? Por que eu devo acreditar na Bíblia? Como eu posso ler a Bíblia? E vamos falar sobre características e curiosidades e traduções de forma bem, não vou dizer superficial, mas de forma mais geral, assim por dizer, porque senão, se nós vamos adentrar nesses níveis de detalhes, nós precisaríamos de 5, 6 horas para falar disso tudo, e não é a intenção desse curso, ok? Então vamos responder: por que eu devo ler a Bíblia? Por que eu devo acreditar na Bíblia? Como eu posso ler a Bíblia? E algumas curiosidades. Então vamos lá. Bom, primeiro, por que eu devo ler a Bíblia? Porque Deus fala conosco através da Bíblia. Porque ali está escrito toda a revelação de que nós precisamos saber. Porque através da leitura da Bíblia nós vamos fortalecer a nossa fé, nós vamos ter entendimento da palavra, nós não vamos dar ouvido a falsos profetas, nós vamos conhecer mais a Deus se nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar respostas para a nossa caminhada e vamos encontrar muitas e muitas orientações para a nossa vida cristã. Bom, por que eu devo acreditar na Bíblia? Primeiro, por uma questão de fé. Porque eu creio que neste texto aqui, neste livro, que não é meramente um livro em si mesmo, estão as respostas que eu preciso. Aqui está Deus falando comigo. Mas eu também tenho razões humanas para acreditar na Bíblia? Tenho. Nós temos dados históricos para tratar? Temos também. Nós temos dados que autenticam a origem da Bíblia? Também temos, e vamos falar nesse vídeo. Ok? E como é que eu posso ler a Bíblia? Nós vamos falar um pouco disso para o final, que é orando antes de ler a Bíblia, que Deus nos abra esse entendimento para ler a Bíblia, e compreendendo também os contextos em que esses textos estão escritos. Nós vamos entrar um pouquinho nesse tema até o final dessa aula aqui, ok? Muito bem, então, primeiro, o que é a Bíblia? A Bíblia é um termo que vem do latim, e grego, que significa livro. É um nome apropriado, já que a Bíblia ela realmente é um livro, para todas as pessoas. Então, a palavra Bíblia quer dizer livro, ok? Só que não é um livro qualquer, tá? E aí nós começamos a entender, mediante a fé, por que não é um livro qualquer. Primeiro, pelo seu conteúdo, tá? A Bíblia ela foi escrita por aproximadamente cerca de 40 autores humanos, que escreveram a Bíblia em épocas distintas. Ela foi escrita num lapso de período de 1500 anos, e nós temos diversidade de autores. Foram reis, pescadores, sacerdotes, oficiais de governo, fazendeiros, pastores, médicos, enfim. Toda essa diversidade de autores, embora inspirados por Deus, assim, a primeira coisa que a gente pode pensar que vai acontecer é que, assim, olha, como muitas pessoas de diversas classes, de diversos níveis de instrução, foram inspirados por Deus para escrever, a coisa vai sair do eixo. E, na verdade, é justamente esse contraponto que nos intriga a título de fé. Embora escrita por fazendeiros, pessoas que às vezes não tinham tanto conhecimento, mas também por reis, por sacerdotes, oficiais de governo, a Bíblia escrita por essas pessoas e por um lapso de tempo de 1500 anos, ela traz uma unidade incrível dentro do texto comum. Ou seja, não há na Bíblia uma contradição de textos. Embora escritos e inspirados por Deus, mas escritos em nenhum ponto. Isso é muito importante. E essa unidade da Bíblia se deve a um único fato. Qual é a única explicação plausível para que, ao longo de tempo de 1500 anos, 40 autores distintos, com diversas formações, qual é a única explicação plausível para que esse Bíblia não tivesse contradição? A inspiração dele. Que a inspiração é uma só, que é de Deus.
Então, foi escrita realmente por homem? Eu já escutei comentários muito perniciosos, né? Deus pegou um papel e escreveu isso? Claro que não, mas ele inspirou homens, muitos homens, em épocas distintas, com um livro, com textos que fortalecem a nossa fé e que, compilados, não se contradizem. Por quê? Porque tem uma única fonte de inspiração, que é o próprio Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16, né? A Bíblia ela é toda inspirada por Deus. E nós vamos tratar de bastante versículos, tá? Sobre a autoridade da palavra de Deus. Segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, é um deles. Então, o que acontece? Esses 40 autores, ao longo desse lapso de 1500 anos, eles são humanos, mas eles escreveram exatamente o que Deus queria que fosse escrito. E o resultado disso é a santa e perfeita palavra de Deus. Você pode encontrar referências sobre isso no Salmos, capítulo 12, versículo 6, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 também, e 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Bom, como é que a Bíblia ela é dividida hoje? Tá? Então ela é dividida em duas partes principais, que seria o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? O Velho Testamento ele descreve, eu estou fazendo um resumo assim bem sucinto para que a gente possa compreender a dinâmica da Bíblia, né? O Velho Testamento então ele descreve a fundação do mundo, a preservação da nação de Israel, né? E Deus promete lá no Antigo Testamento usar Israel para abençoar o mundo inteiro. Você pode encontrar isso lá em Gênesis, no capítulo 12, né, versículos 2 e 3. E uma vez que Israel tenha sido estabelecido como uma nação, Deus fez surgir uma família daquela nação, através da qual a bênção iria vir, que era a família de Davi. No Salmos capítulo 89, versículo 3 e 4, está lá corroborando isso. Então, da família de Davi, a partir da família de Davi, foi prometido um homem que traria uma bênção prometida. O nosso profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 10, já sinaliza que essa raiz de Davi é Jesus. Isso já foi dito lá no Antigo Testamento. Ok? Então, esse é o Antigo Testamento, ele contém isso, a fundação, a história dos reis, né? Mais para frente nós vamos gravar um vídeo falando bastante do Antigo Testamento, e livro por livro, para que você tenha um overview mais adequado. E o Novo Testamento, ele detalha a vinda desse homem que foi apontado lá no Antigo Testamento, né? O homem prometido, que é Jesus, né? Seu nome era Jesus, cumpriu as promessas do Velho Testamento, né? Porque viveu uma vida perfeita, morreu, foi crucificado e tornou-se Salvador e ressuscitou os mortos. Então a divisão bíblica ela é exatamente essa, né? O Antigo Testamento, que em um contexto mais amplo e mais imediato aponta Jesus Cristo, e o Novo Testamento é Jesus Cristo aqui manifesto. Ok? Bom, a Bíblia fala de si mesma? Fala. Existe algum versículo bíblico que diz que nós temos que ler a Bíblia e respeitar a Bíblia? Existem muitos. Eu vou passar alguns aqui para vocês e vocês anotem, vai tendo material de apoio, mas eu prefiro que vocês vão lendo junto com o vídeo, tá ok? Vamos lá, versículos sobre a Bíblia temos 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 16 ao 17, Salmo 119, versículo 105, Hebreus capítulo 4, versículo 12, Mateus 4, versículo 4, Salmo 119, versículo 11, João 17, 17, Salmos 119, versículo 89, Provérbios 30, versículo 5, Lucas 4, versículo 4, Tiago capítulo 1, versículo 22, Josué capítulo 1, versículo 8, Salmo 33, versículo 4, Jeremias 15, versículos 16, Efésios 6, 17, para citar alguns, tem muito mais, tá bom? Bom, estava lembrando aqui agora, quando eu estava lendo esses versículos para vocês, que as minhas turmas de aula, que fazem aula comigo, presencialmente, nós lemos na aula, versículo por versículo. Cada um pega um versículo para ler e a gente fala corroborando a importância de se respeitar a Bíblia, ok? Muito bem, passando para uma segunda fase aqui, quais são as principais traduções da Bíblia? Também eu acho importante você saber disso. Embora seja um contexto um pouco mais técnico, assim por dizer, vale muito a pena conhecer e saber. Em algum momento essa pergunta vai vir para você, você tem que estar pronto para entender e assimilar e não perder a fé e não ficar um pouco, vamos assim dizer, abalado, né, por causa disso, tá ok? Bom, principais traduções da Bíblia, nós temos a Septuaginta, que o nome vem do latim, né, Septuaginta quer dizer 70.
É considerada a primeira grande tradução da Bíblia, né, feita do hebraico, né, para o grego, aproximadamente em 285 a.C., lá em Alexandria, no Egito. Né. A tradução ela compreende apenas o Antigo Testamento, ok? Até por óbvio, né, não existia ali as situações do Novo Testamento. E foi a Bíblia que Jesus e os apóstolos utilizaram, ok? Então ali 72 eruditos trabalharam durante 72 dias para fazer essa tradução aí do hebraico para o grego, tá certo? Nós temos a versão também, a tradução Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim em sua totalidade, que já compreende o Antigo e o Novo Testamento. Né? O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o latim, e o Novo Testamento já revisto, já que existiam algumas traduções do latim, ele foi revisto e compilado. Né? Essa obra ela foi concluída em 405 d.C., feita por um único estudioso, né, chamado Jerônimo. Talvez você ouça falar dele um pouquinho, quando você se aprofunda nos conhecimentos teológicos. Né? Bom, as traduções que considero que são relevantes, nós temos aí a tradução inglesa, que a Inglaterra foi a primeira nação, né, a ter uma Bíblia traduzida no seu idioma nativo. Foi feita pelo John Wycliffe, talvez você já tenha ouvido falar do John Wycliffe, é um grande estudioso da Bíblia, tá? Recomendo que leiam a obra dele. O Wycliffe ele foi professor da Universidade de Oxford, né, um respeitadíssimo teólogo. E os estudiosos também definem, né, o Wycliffe como um reformador religioso inglês, porque ele foi considerado realmente um precursor, né, das reformas religiosas que sacudiram a Europa no final da Idade Média. Então recomendo, né, um pequeno parêntese. Conheçam a obra de Wycliffe que vocês vão gostar bastante. E a nossa tradução portuguesa, né, na língua portuguesa, foi traduzida, né, pelo pastor João Ferreira de Almeida. Ele atuava numa época aí como missionário na cidade de Batávia, conhecida hoje como cidade de Jakarta, uma capital indonésia. Olha que interessante. Nessa época já existia parte da Bíblia traduzida para o português, e quando Almeida começou o seu trabalho de tradução compilada. Né? Traduziu diretamente do grego, do hebraico, eu acho isso muito relevante, porque o João Ferreira de Almeida ele dominava esses idiomas, então ele não pegou o catado de outras traduções. Ele foi nos idiomas originais e traduziu para o português, né? E utilizou, claro que nesse trabalho de referência dele, ele não pegou o lado grego e assumiu como ele sabia de tudo. Ele utilizou as versões tanto holandesas e espanholas para efeito de comparação, para ter uma salvaguarda, né? Então estou traduzindo isso, deixa eu ver o que essa versão aqui diz para ver se o meu contexto está correto. E as versões que foram traduzidas pelo João Ferreira de Almeida, posteriormente, foram exaustivamente validadas. Então, são muito confiáveis em termos técnicos, tá? E acredito que nós temos aí aproximadamente 99,5% de autenticidade. Isso são estatísticas que não são minhas, são de estudos que comprovam, né? De fidelidade aos textos originais. Então, numa margem de 0,5%, uma frase, alguma coisa, não fere o texto original que foi escrito a Bíblia, que foi condensado e que chegou até nós hoje, ok? A Bíblia também tem aqueles seus livros, assim, a Bíblia que nós temos hoje não tem, mas tem os livros apócrifos, ao qual nós não consideramos na mesma medida dos textos que estão na Bíblia, mas que merecem uma leitura, isso para um momento muito futuro, ok? Nós temos os livros que são aceitos pela Igreja Católica Romana, mas que a Igreja Reformada, Protestante, não aceita. São os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, né? 1º e 2º Macabeus, e trechos que foram acrescentados no livro de Esther e alguns trechos acrescentados no livro de Daniel. Bom, para chegar nesse resultado de considerar esses livros apócrifos, evidentemente, que não foi alguém, como já disse algum certo pastor Nutella, que chegou, não, esse cara mandou fazer isso. Não, houve concílios, houve discussões, houve muitos estudiosos que se dedicaram para entender que estes livros não tinham inspiração divina porque se contradiziam em algumas das suas coisas e principalmente com os ditos de Jesus, que este é o grande crivo. Né? Um livro, para não estar na Bíblia, ele vai estar ferindo diretamente aquilo que Jesus falava. Então, foi por isso que são considerados apócrifos como não inspirados. Porém, alguns contextos desses livros são interessantes para você ler pela historicidade da coisa. Mas isso não é algo que deve, nesse momento, virar a tua obsessão. Se preocupe primeiro em ler a Bíblia, tá certo? Se você está assistindo esse curso, pode ser que você nunca tenha lido a Bíblia. Então se preocupe primeiro em ler os Evangelhos, conhecer quem era Jesus, e aí quando você tiver com um pouco mais de maturidade teológica, você vai e estuda e lê, como você lê uma literatura qualquer, ok? Muito bem.
Isso nós fizemos nesse primeiro momento, então, até agora, essa abordagem um pouco mais técnica do que a Bíblia. Vamos então à parte prática, né? Por que eu devo ler a Bíblia então? Nós já falamos que a Bíblia tem vários versículos que dizem que tem que ser lida, que ela é inspirada por Deus, falamos da autenticidade da Bíblia, ok. Mas vamos lá. Marco, né, se você me encontrar um dia, me diga, como cristão, por que eu tenho que ler a Bíblia? Né? Já entendi a questão teológica, já entendi a questão técnica, mas como cristão eu preciso entender o porquê que eu preciso ler a Bíblia. Você tem toda a razão, é uma pergunta lúcida, como muitas pessoas já me fizeram. A minha resposta, né? Porque nós devemos ter entendimento do que Deus quer falar diretamente a nós, que já está escrito aqui nesse livro. É muito triste você ver hoje os cristãos dizendo o seguinte, olha, eu quero que Deus fale comigo, mas ele já falou, meu irmão. E o que ele falou já está escrito aqui. E é por isso que você deve ler a Bíblia. Porque Deus já falou o que ele queria falar conosco. E nós somos displicentes, mas já está aqui, certo? A comprovação histórica da Bíblia é maior do que diversos compêndios filosóficos. Nós discutimos isso na questão técnica, né? E aí não se trata mais apenas de falar assim, não, já entendi que esse livro ele é válido, que ele foi estudado, que passou por validações históricas, eu entendi tudo isso. Mas eu quero ouvir a voz de Deus? Sim, então você precisa ler a Bíblia. E a fé também vigora nesse contexto de leitura da Bíblia. Se eu tiver que ter mais fé, se eu desejo ter mais fé, eu preciso ler mais a Bíblia. As respostas dos nossos anseios. É muito incrível dizer isso, mas a grande maioria das perguntas que as pessoas enfrentam de dilemas pessoais hoje já estão respondidas na Bíblia há mais de 2000 anos. E é muito triste de ver, porque o nosso relaxo, me perdoe ser franco, com a leitura bíblica, coloca a gente em situações que nós não deveríamos estar. Tá? O que eu coloco aqui? Que na palavra de Deus nós encontramos as respostas para os anseios das nossas vidas. Minimamente nós deveríamos ser cristãos inteligentes. Então, assim, eu vou numa igreja, o que a Bíblia fala sobre a igreja? Qual é o meu papel como cristão dentro de uma igreja? Onde eu vou encontrar essa resposta? Na Bíblia. Eu creio em Deus, mas eu tenho um mundo ao meu redor. Eu estou inserido em diversos contextos, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso desenvolver uma profissão. Como eu me porto num mundo corrompido? A Bíblia responde. Tudo isso está escrito na Bíblia, né? É muito importante também conhecer a fé que se diz que acredita. Então, a minha recomendação da Bíblia, além das respostas, além de ouvir a voz de Deus, é também se blindar contra os falsos profetas. Eu garanto a vocês que se o Brasil fosse de fato um país que tivesse um nível de cultura um pouco maior, religiosa, que eu digo, se as igrejas evangélicas, as ditas igrejas evangélicas, ensinassem a Bíblia de verdade, muitos falsos pastores estariam morrendo de fome. Muitas teologias, teologia da prosperidade, teologia da libertação, essas idiotices estariam sendo rejeitadas nas igrejas. Sabe por quê? Porque um povo que conhece a fé que crê, não fala amém para qualquer coisa. E aí é que eu contesto muito quando as pessoas dizem, não, nós não devemos estudar teologia. Eu discordo, porque é justamente por isso que nós despertamos, né? E a teologia nada mais é do que um estudo sistemático das coisas de Deus. Nós não estamos colocando doutrinas aqui. Nós estamos falando meramente de conhecer a fé que se diz que crê. Como é que você vai numa igreja e você não lê a Bíblia? Como é que você quer servir, você quer ser um pastor, um pregador, alguma coisa desse tipo? Você quer fazer a obra? Se você nem conhece o que o autor desta obra, que deveria ser o autor desta obra, está dizendo a você porque você não lê a Bíblia. E isso é um problema cultural no nosso país. Eu sei disso. Assim, nós temos um estudo, se não me engano, da Fundação Billy Graham, que diz que os pastores nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, que, se não me engano, 10 em cada 1000 pastores buscam se aperfeiçoar no seu conhecimento para o exercício ministerial. Você imagine no Brasil, que aqui para você abrir uma igreja é assim que você faz, né? Não se é exigido o mínimo que um pastor precisaria ter, que é conhecer a Bíblia para poder ensinar as pessoas, né? E a título de dons, não, Deus me deu um dom de falar, a pessoa sai falando um monte de groselha, e essas aberrações que nós vemos aí, leilão com o dinheiro dos outros, né? Tomando grana das pessoas, e as pessoas dão grana para isso, ela tem a origem de não conhecer a Bíblia, porque a Bíblia não nos ensina absolutamente nada disso. A Bíblia não nos ensina a barganhar com Deus. Eu vou dar o meu dízimo profético, como eu vi recentemente, eu vou dar 1000 porque eu quero ganhar 10.000. A Bíblia não ensina isso, na verdade a Bíblia rejeita esse tipo de ensino. E é justamente por isso que você precisa conhecer a Bíblia. É conhecer, em termos técnicos, conhecer o objeto do que se crê.
Se você crê em Jesus, você precisa ler a Bíblia. Se você diz que crê em Deus, você precisa ouvir a voz dele. Como é que você vai ouvir a voz dele? Você vai ficar no teu quarto, vai fechar os seus olhos e vai esperar uma voz lá de cima falar assim: meu filho, estou falando com você? Esse é o jeito que muitos idealizam que seja, mas isso não existe. O que existe é isso aqui. A palavra já está escrita e eu entendo que dá trabalho você ler, mas o trabalho que você tem de ler é o trabalho de você não ser um ignorante. E não quero que você se sinta ofendido por isso. Eu quero que você se sinta sacudido para dizer o seguinte: eu vou tomar vergonha na minha cara suficientemente para ler a Bíblia e conhecer a Bíblia como um cristão comum deveria falar. E isso que eu estou dizendo que é o que mais me chateia. Você vai dizer para mim assim: Marco, você está dizendo isso porque você é teólogo, porque você é pastor, porque você é isso e aquilo. Não. Isso que eu estou dizendo, eu considero que um cristão que não faça nada na igreja deveria fazer. O cara que vai na igreja todo domingo, ele deveria ler a Bíblia. Ele não deveria usar a ida dele como uma mera religiosidade para dizer: não, eu fui, as portas estão abertas para essa semana para mim porque eu fui bater o cartão na igreja no domingo. Ele deveria ler a Bíblia. É justamente com você que eu estou falando. Eu não quero que você se furte a sua responsabilidade. Você não pode ser omisso em conhecer a Deus. E a Bíblia, né, nos dá esse subsídio. Ok? Bom, sobre a questão de confiar na Bíblia, nós já falamos dos contextos técnicos, né? A Bíblia realmente passou por todas as análises científicas, tá? Eu entendo assim, um dos métodos de validação científica são as cópias, né? Vou te dar um exemplo que eu até deixei anotado aqui, ó. Um dos métodos de validação histórica está relacionado diretamente a quantas cópias se tem do texto original, tá bom? O Novo Testamento ele tem mais de 5.000 cópias do texto original. Aí eu te dou um exemplo. Sabe o Aristóteles, que é um grande filósofo, né? Os compêndios de Aristóteles não chegam nem a 100 cópias, mas a Bíblia tem 5.000 cópias. Olha que interessante. A data de distância, né? Quando nós encontramos aqui, eu deixei marcado aqui também para falar com vocês, né? Que a data de distância da primeira cópia para o original do Evangelho, a data entre esse lapso do original para o Evangelho para se fazer a primeira cópia não dá 100 anos. O de Aristóteles dá mais de 1.000 anos. E são validados, são reconhecidos. Então, tecnicamente, a historicidade deste livro está mais do que garantida. É por isso que você deve acreditar. Tem a questão da fé, de entender tudo aquilo que já falamos até agora, mas fique tranquilo, você está lendo um texto que passa pelas mãos dos homens no que diz respeito à autenticidade. A própria ciência aponta a veracidade da Bíblia. Ok? Isso é muito importante. Tá? Bom, e aí a pergunta que nós fizemos no início: como é que você pode ler a Bíblia? Você vai orar e pedir para que você não duvide da Bíblia, mas que você duvide de suas interpretações. E coloque as tuas dúvidas e as tuas certezas, né, debaixo da autoridade da Bíblia. Senhor, eu estou lendo desta forma. Na sua oração você diga isso: Senhor, me ajude a compreender. Me ajude a respeitar o contexto desse texto. É muito importante isso, né? Nós vamos ter um curso mais para frente que fala sobre a ciência da interpretação. Mas cuidado quando você começar a ler a Bíblia, porque se você pegar lá o Antigo Testamento para ler e tratar aquilo hoje como uma verdade absoluta, como algo que pode ser praticável, você vai cometer atrocidades. A minha recomendação, pessoal, é que você comece com o Evangelho, para que você se conheça Jesus Cristo, e depois você leia o Antigo Testamento respeitando a realidade dos contextos. Os textos foram escritos em épocas diferentes, para um público diferente que não é o mesmo nosso, para pessoas que viviam uma outra realidade de vida, seja econômica, seja em sociedade. Então você tem que tomar bastante cuidado para não se pegar lá o Deuteronômio, né, os números, e sair fazendo sacrifícios agora. Não faça. Comece com o Novo Testamento, leia o Evangelho de Jesus, e aí você se aprofunda em conhecer um pouco mais do Antigo Testamento, para que você saiba. E quando você estiver um pouquinho mais maduro, que você entendeu ali o cerne do Evangelho, você vai ler o Antigo Testamento vendo que tudo o que aconteceu, toda a historicidade, todos os textos que são de muita valia para nós, apontavam para Jesus Cristo. Ok? Então, nesta aula, nós respondemos a todas essas perguntas que nós nos propomos no primeiro minuto que eu falei aqui. Nós já entendemos por que devemos ler a Bíblia, por que devemos acreditar na Bíblia e como nós podemos ler a Bíblia. Falei um pouquinho de traduções, para que você conheça um pouco, ainda que de forma genérica, um pouco mais gerencial, mas isto aqui é o suficiente para que você comece a entender que vale a pena você ler este livro. Todos os artigos e versículos bíblicos que eu citei, eu peço a você, leia
Pause o vídeo, vai na Bíblia e leia o que eu estou dizendo, veja se tem sentido. Você tem este dever como cristão. E saia da sua zona de conforto, né? A primeira coisa que você deveria fazer antes de querer ganhar o mundo inteiro era ouvir a voz de Deus. Como é que você vai fazer isso? Leia a Bíblia. Tá certo? Desejo a vocês um forte abraço. Até a próxima aula.